você é mamãe e está desesperada tentando entender um jeito da sua produção de leite materno aumentar, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê sua produção de leite não está aumentando e o que fazer para ela aumentar. Meu nome é Juliana Rezende, eu sou fonoaudióloga e consultora de amamentação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre produção de leite materno. E para falar sobre isso, vamos entender como que o leite materno é produzido. Ainda na fase da gestação, o leite materno começa a ser produzido através de hormônios que começam a preparar a mama e o corpo da mãe no geral para a gestação e para a amamentação. Quando o bebê nasce e a placenta é retirada, esses hormônios aumentam a atividade deles para que o leite desça. E aí começa a produção do colostro, que é aquele leite mais encorpado, mais amarelado. Quando o bebê começa a mamar, ele começa a fazer com que mais leite seja produzido. E aí lá para o terceiro e sétimo dia de vida do bebê, acontece a pojadura, que é aquela fase que aumenta muito a quantidade de leite materno, que a mãe fica com uma mama bem grande, uma produção enorme, e as mães até brincam, né? Que parece que elas colocaram silicone. E aí nessa fase vai precisar ser intensificado bastante a amamentação. E nesse momento o corpo começa a entender qual é a quantidade de leite que o seu bebê precisa. Se é uma média quantidade, se é muita quantidade, e a partir daí a quantidade de leite vai se equilibrando de acordo com a necessidade do seu bebê. Mas aí você vai me perguntar: ok, Juliana, agora eu entendi tudo, eu sei como o leite materno é produzido, mas eu quero entender por que comigo parece que isso não está acontecendo. E eu vou te contar. Mas antes, me segue lá no Instagram, porque lá eu abro uma caixinha de perguntas para responder todas as dúvidas das mamães inteiramente grátis. Agora vamos falar o porquê a sua produção de leite não aumenta e se realmente a sua produção está baixa. Primeiro precisamos pensar se você está na fase do colostro, na fase da pojadura ou se passou da fase da pojadura e está sentindo que sua produção não está tão grande assim. Se você está na fase do colostro e você não passou pela pojadura ainda, fica tranquila, porque parece que essa quantidade é muito pouca, mas é a quantidade ideal para o seu bebê. Porque nos primeiros dias de vida, o estômago do bebê comporta poucos ml. 5 ml, depois 7 ml, e assim vai aumentando conforme também a produção de leite vai aumentando. Se você passou da fase da pojadura, mas está sentindo que a sua produção de leite não está boa, que a sua mama não está tão cheia, você também precisa entender que, como eu falei anteriormente, a produção de leite começa a equilibrar com a quantidade de leite que o seu bebê precisa. Então pode ser que o seu bebê mame bastante e o seu seio não fique mais cheio como naquela fase de apojadura. Ele consegue mamar a quantidade ideal que ele precisa, mas a mama não fica mais daquele jeito como se tivesse uma quantidade enorme que até vai além do que o bebê precisa naquele momento. Então, para você identificar se realmente seu bebê está mamando bem, se o seu bebê está conseguindo a quantidade de leite adequada em todas as mamadas, é observar se ele está fazendo bastante xixi e se ele está ganhando o peso ideal lá nas consultas com o pediatra. Agora a gente vai falar daquele momento que você não está produzindo leite, que a sua produção está muito baixa, que o seu bebê não faz xixi adequadamente, que o seu bebê não ganha peso adequadamente. Por que isso acontece? Pode acontecer por alguns motivos como: pode ser que o seu bebê não mame em livre demanda, porque quando o bebê mama em livre demanda, quanto mais ele mama, mais essa produção de leite vai aumentando. Por quê? Quando o bebê esvazia a mama, seu corpo entende que ele precisa produzir mais. Então, cada vez que o bebê mama, mais leite é produzido. Pode ser que seu bebê seja muito sonolento, então não esteja mamando adequadamente. Pode ser que ele tenha alguma questão na linguinha, como um frenolo alterado, e aí ele não mama adequadamente. Então, para você ter certeza de se a sucção é eficiente, procure sempre ajuda, procure uma consultoria, procure uma avaliação com um fonoaudiólogo especializado em amamentação. Mas agora você deve estar pensando: ok, Juliana, como é que eu faço para a produção de leite aumentar na prática? Para a sua produção de leite materno aumentar, você precisa seguir algumas estratégias. A primeira é pesquisar se existe alguma questão de saúde que você precisa resolver, como diabetes, que acaba interferindo em todas as questões do seu corpo, inclusive na produção de leite. Isso você deve acompanhar com o seu obstetra ou com outro médico especialista que você esteja sendo acompanhado. Segundo, é livre demanda. O bebê deve mamar em livre demanda, sem restringir o horário, sem restringir 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. O bebê determina quanto ele precisa mamar. Teve fome, o bebê vai ser levado ao peito para mamar, esvaziar a mama, e toda vez que ele esvazia a mama, mais leite é produzido. A segunda questão que a gente vai colocar aí, fora a parte da questão de saúde, é a produção de ocitocina. A
produção de ocitocina aumenta quando a mãe está relaxada. Então é preciso que também, na medida do possível, a mãe consiga relaxar. Eu sei que a fase do puerpério é muito difícil, é bem complicada, mas é preciso que a mãe tente cada vez mais, sempre que possível, é claro, ficar um pouco mais relaxada para que a produção de ocitocina aumente e esse leite que está na mama seja ejetado mais facilmente. A última estratégia que você precisa saber para que a sua produção de leite aumente é que você precisa também equilibrar uma boa alimentação e uma boa ingesta de água. Não existe nenhuma quantidade fixa para todas as mães para beber água. Você precisa beber água sempre que você sentir sede e equilibrar a sua alimentação com bastante verduras, carboidratos e tudo que o seu corpo precisa. Eu espero que todas essas dicas tenham te ajudado e que você tenha uma amamentação prazerosa e sem dificuldades. E se você ainda tem dúvidas e quer saber mais sobre a amamentação, clica no link na descrição que você vai encontrar um e-book com várias estratégias para te deixar bem preparado para essa fase de amamentação. Não esquece, se inscreva no canal e ative o sininho que sempre quando tiver uma dica nova aqui no canal vai chegar para você. Beijos!